Por gentileza, abra em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Oh, glória! Aleluia! Capítulo 16 e o verso de número 23. Amém? Esse texto aqui, para você se localizar, Paulo, ele entra na cidade de Filipe, e lá na cidade de Filipe, naquela época de Paulo, ainda tinha a escravidão, e tinha uma moça, que ela tinha segundo Flávio José, cerca de 15 a 16 anos, ela era escrava, e ela tinha, a Bíblia diz que tinha um demônio, que trabalhava na vida dessa criança, dessa adolescente, que fazia com que ela adivinhasse as coisas, adivinhação não é algo bíblico, e o espírito que se movia na vida daquela menina, olha aquela moça, ela era escrava fisicamente, porque ela tinha um dono, e ela era escrava espiritualmente, porque ela tinha um demônio, que se apossava dela, das suas faculdades mentais, fazia com que ela adivinhasse. E Paulo, quando chegou lá em Filipe, todo dia Paulo ia na beira de um rio, ele juntava o pessoal lá e começava a ministrar a palavra. E quando Paulo estava passando todo dia, caminhando para aquele rio, aquela moça endemoniada, ela via Paulo, e ela dizia o seguinte: olha, Paulo e Silas, esses aí, que estão passando, são servos do Deus Altíssimo. Todo dia que Paulo passava, Paulo ouvia essa moça falar isso, através de um espírito maligno, até que determinado dia Paulo vai passando, quando aquela moça começa a dizer, esses são servos do Deus Altíssimo, Paulo, pela autoridade do Espírito Santo de Deus, ele olha para aquela menina e ele diz: demônio, em nome de Jesus, eu te ordeno, saia da vida dessa moça. E naquele mesmo momento, a palavra de Deus, ela diz que o demônio sai da vida daquela moça. Eu não sei, talvez você esteja vivendo uma crise espiritual, talvez você ache que o diabo, ele está atacando a sua vida, mas eu tenho uma notícia para te dizer nessa noite: o Senhor Jesus, Ele te deu autoridade no seu nome, para profetizar na tua casa, para profetizar no teu filho, no teu marido, na tua esposa, para profetizar. Se você acha que o inimigo está tentando derrubar a sua vida, se você acha que o inimigo está tentando acabar com a tua vida, com o teu relacionamento, com o teu casamento, eu quero dizer para você nessa noite: Jesus te deu a autoridade espiritual. Ah, pastor, eu não tenho autoridade sobre o demônio. Não, você não tem, mas aquele que nos deu a autoridade, Ele tem, e Ele diz para você nessa noite: olha, em nome de Jesus, comece a orar e diga: enfermidade, eu te repreendo, em nome de Jesus. Aleluia. Crise financeira, eu te repreendo, em nome de Jesus. Confusão na minha casa, eu te repreendo, em nome de Jesus. A menina parou de profetizar, a Bíblia diz que vendo o seu senhor, que ele não conseguia ganhar mais dinheiro com a adivinhação, aquela moça, talvez, eu não sei, porque tem crente que ele passa lá no centro da cidade, e tem aquelas mulheres ali com
aqueles vestidos que eu acho bonito, colorido, né? Aí ela diz assim, ó: vem aqui que eu quero ler a sua mão. E tem crente meio bobão que vai lá e mostra a mão para a mulher. Eu não preciso que ninguém leia a minha mão. Você não precisa que ninguém leia a sua mão, porque você já sabe que a toda a tua vida, que todos os teus planos, o Senhor Jesus, Ele já fez desde o dia do teu nascimento. A palavra de Deus, ela diz: olha, eu te escolhi desde o ventre da tua mãe. Deus tem plano para você. Então você não precisa que ninguém leia a sua mão. Você não precisa ler o horóscopo, entrar no site lá, nem sei se o camarada está vivo ainda, do não sei o que Bidu lá. Você não precisa ver horóscopo, porque a tua vida já foi escrita pelos dedos de Deus. A Bíblia diz que aqueles homens ficam chateados, eles vão dar queixa de Paulo e Silas. A palavra de Deus, ela diz que Paulo e Silas, eles são presos. E agora nós vamos ler aqui. Eles estão presos, ó, verso 23 do capítulo 16 de Atos. Depois de lhe darem muitos açoites, os lançaram na prisão. Ordenaram ao carcereiro e aos que o guardasse com toda a segurança. E este, recebendo tal ordem, levou Paulo e Silas para o cárcere, ou para a prisão interior, e prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. E de repente sobreveio um tamanho terremoto que sacudiu os alicerces daquela prisão, abrindo-se todas as portas, e soltaram-se a prisão de todos. Amém? Nessa noite eu quero falar sobre adorando em meio às prisões. Eu não sei qual é a prisão que te prende aqui nessa noite. A prisão de Paulo e Silas era física. Eles tinham ministrado a palavra, eles tinham liberto uma jovem, e agora eles estão presos. Eles são açoitados, levam ele em praça pública e começam a bater em Paulo e Silas. E depois que Paulo e Silas eles são açoitados, o juiz ele manda uma ordem dizendo para o carcereiro prender eles e ficar responsável para que eles não fugissem. O carcereiro com tanto medo, a Bíblia vai dizer que eles prende Paulo e Silas e prende os seus pés no tronco. Paulo e Silas agora eles estão impedidos de se mobilizar, eles estão impedidos de caminhar. Talvez, meu amigo, talvez o inimigo, talvez você esteja preso em situações que tem impedido você de avançar. Está faltando pouco tempo para terminar o ano. Eu não sei, acho que mês 10 agora. Então falta 3 meses para acabar o ano. Talvez você comece a fazer uma reflexão nesse momento que eu estou falando, e você olha e parece que de janeiro para cá você não avançou. Parece que algo está te prendendo. Parece que você não avança. Você fez tantos sonhos e disse: quando chegar no final do ano, eu quero ter realizado isso.
Eu quero ter construído isso com a minha família. Estamos chegando no final do ano e parece que você não avançou. Parece que você deu 2 passos para frente e 3 para trás. E aí você olha e fala: o que está acontecendo? O que está acontecendo com a minha vida? Talvez você esteja preso. Talvez algo espiritual esteja te prendendo. Talvez algo esteja prendendo os teus sonhos, sabe? Você começou a sonhar no dia 31 de dezembro do ano passado. Você fez planos. Você fez sonhos. Mas o diabo, ele é especialista em roubar sonhos. O diabo é especialista a querer nos parar, a querer nos segurar. Sabe, muitas vezes a gente quer avançar, a gente faz plano, aí vem aquela, sabe, aquele desejo, aquela emoção, aí você diz: agora vai, agora eu vou realizar. Aí você começa, e quando menos você espera, você para, os pés nos troncos. Aí você começa a reclamar: Deus, por que que nada dá certo para mim? Por que que eu não avanço? Mas a palavra de Deus, ela diz que Paulo e Silas, eles foram presos, prenderam os pés dele no tronco. Mas a Bíblia não diz que Paulo e Silas estavam reclamando. Paulo e Silas não estavam dizendo: Senhor, eu vou desistir, se o Senhor não fizer isso, eu vou sair da tua igreja. Se o Senhor não fizer isso, porque nós temos a mania para querer desafiar Deus. A gente diz: Deus, se eu vou a última quarta-feira que eu vou, vai ser essa. Se o Senhor não fizer algo para desprender, para que eu possa avançar, eu vou parar com tudo. Eu quero dizer uma coisa para você: você veio ao lugar certo, porque nessa noite eu vejo Deus quebrando agrilhões espirituais. Você não está preso fisicamente como Paulo, mas você está preso nas suas emoções. Você paralisou os seus sonhos. Mas aprenda uma coisa, a primeira coisa que eu aprendo com o apóstolo Paulo e Silas aqui: mesmo no meio da dificuldade, eles não estão reclamando. Talvez eles colocaram em prática aquilo que Jó, depois de ser desafiado, depois de perder filho, depois de perder a sua casa, finanças, depois de ser atacado por uma doença ou enfermidade, depois de ser desafiado pela sua esposa, a sua esposa diz: olha, marido, porque talvez essa palavra que eu vou falar agora, talvez seja para você, marido, que vem na igreja, mas a sua esposa não vem ainda. Esposa, que vem na igreja, mas o seu esposo não vem ainda. Filho, que vem na igreja, mas o seu pai não vem ainda. E talvez você já ouviu palavras parecidas como essa: do que adianta? A mulher de Jó, ela diz para Jó: amaldiçoa teu Deus e morre. Jó, ele tem uma convicção tão profunda com Deus, que ele disse: Deus me deu, Deus tirou, bendito é o nome de Jesus. Ele não reclamou. E existe um texto no livro de Jó que, sabe, eu me empolgo, eu me amarro, eu gosto desse texto. Ele diz que uma árvore, mesmo ela sendo cortada no seu tronco, se a raiz dela tiver no rio, ao cheiro das águas, essa árvore terá vida novamente. Ei,
Não estou falando de árvore aqui, meu irmão, e eu não estou falando de rio, eu estou falando de uma presença do Espírito Santo, eu estou falando de Jesus, que se você mesmo, a sua vida, sabe, vivendo um outono, vivendo algo onde as folhas estão caindo, mas se a tua raiz, se a tua fé estiver conectada com Deus, eu quero dizer para você, você florescerá, as pessoas olharão para você e verão frutos, aleluia. A Bíblia diz, porque nós seremos como árvore plantados junto ao ribeiro de água, que no momento certo produzirá o seu fruto. As pessoas vão olhar para você e vão ver os frutos, aleluia, não vão saber como vieram, mas vieram através de uma intimidade profunda, porque você vai sair daqui nessa noite enraizado na presença de Deus. Paulo não reclamou, e mesmo não reclamando, a Bíblia diz que veio à meia-noite, porque o verso 25 diz, por volta da meia-noite. A meia-noite, tem muitas pessoas que, Paulo diz que de vez em quando a gente vai passar por dias maus. A meia-noite aqui significa momento de dor, de confusão, de tribulação. Meia-noite aqui significa onde, como se o inimigo estivesse trabalhando. Na meia-noite foi quando o anjo da morte entrou lá no Egito e acabou com os primogênitos. Talvez você esteja na meia-noite, pastor, estou na minha meia-noite. Mas Deus está dizendo para você, não reclame. Quando Jairo chegou até Jesus dizendo, Senhor, vamos lá em casa, porque a minha filha, ela está morrendo. A Bíblia diz que Jesus, ele se levanta, ele vai acompanhando Jairo, mas quando ele vai no meio do caminho, sabe o que acontece? Vem uma mulher que está com 12 anos, que está sofrendo hemorragia, ela toca em Jesus, ela é curada naquele momento. Jesus para e diz, alguém tocou em mim e tirou o poder. Agora você imagina, presta atenção, Jesus está caminhando com Jairo para ir para a sua casa. A unção está com Jesus. Aí imagina só, alguém toca e Jesus olha para alguém, Jairo do lado, e aí Jesus diz, alguém tocou em mim e tirou poder. O que Jairo deve ter pensado? Roubou a minha bênção, roubou a minha vitória. Jairo deve ter dito assim, outra pessoa abençoada e eu não. E para completar, meia-noite de Jairo veio rapidão. Quando a mulher rouba, entre aspas, a bênção, que Jesus diz, tirar o poder de mim, então o Jairo talvez tenha pensado, então agora não tem mais nada para mim. E quando ele está pensando isso, alguém chega para ele, bate no ombro dele e diz assim, não incomoda mais o mestre, porque a tua filha já morreu. Você já pensa nisso aí? Camarada achou, roubaram a minha bênção, a minha filha já morreu, e agora? Jesus escuta aquilo lá, parece que eu vejo Jesus assim, ó, ele abraça Jairo, porque não tem nada melhor do que um abraço. Ele abraça Jairo assim do lado, aí ele diz assim, Jairo, não escuta isso, crê somente, crê somente, porque a nossa fé, ela vai além daquilo que nós estamos passando, a nossa fé, ela vai além daquilo que nós estamos vivendo. Paulo estava preso pelos pés, chega a meia-noite, em vez de Paulo reclamar, você imagina o diálogo de Paulo e Silas, e aí Silas, como é que tá? Cara, Paulo, bateram na gente bateram bastante na gente,
Como é que está as costas? Sangrando. E os pés? Os pés estão impedidos de se locomover. Os pés estão impedidos de caminhar para o sonho. Nada dá certo. E a boca? Como é que está a boca? Ei, pastor, nada dá certo, pastor, para mim. Parece que eu não avanço. Eu não avanço. Você sabe como é que as muralhas caem, irmão? Hã? As muralhas não caem com força. Qual foi o recado de Deus para Josué? Josué, você vai pegar esse povo e todo dia você vai rodear a muralha e vai rodear quietinho. Deus está dizendo para você, para rodear a muralha é quietinho, é sem murmurar, é sem reclamar. Aí o povo passa uma vez quietinho, 2 vezes, 3 vezes quietinho, e o povo lá de cima da muralha olhando o que esses loucos estão fazendo. Mas a Bíblia diz que na última volta que eles dão, sabe o que Deus diz? Agora vocês tocam trombeta, agora vocês abrem a boca e começam a gritar, e começam a adorar. Ei, não é tempo de murmurar, é tempo de chegar em casa, colocar um louvorzão, aleluia, e começar a abrir a boca e adorar, que a muralha cai. Aleluia. A Mônica entendeu ainda, é hora, não é hora de murmurar, é hora de colocar um louvorzão, começar a abrir a boca e adorar, que a muralha cai. Sabe o que Paulo diz? Paulo olha, meia-noite, como é que você está aí? Amarrado, os pés impedidos dos sonhos. E a boca? A boca não. E aí a Bíblia diz que perto, por volta da meia-noite, eles começavam a o quê? Você está com a Bíblia? A reclamar. Eles começavam a quê? A murmurar. Não, a Bíblia diz que perto da meia-noite, eles começaram a orar e a cantar louvores. Você está impedido de caminhar, irmão? Ora. Se está impedido de caminhar, adora. Eu não sei qual que é o louvor que Paulo e Silas estavam cantando. Não sei. Mas se fosse hoje, e ele conhecesse a Cassiane, ele ia preso mesmo. Deus vai na frente, abrindo o caminho. Me ajuda aí que eu não sei não, essa parte. Ele abre a porta para ninguém mais. Ele de noite ou de dia, comece a cantar. Eu vejo muralhas caindo agora, hein? Aleluia, aleluia. Eu vejo o diabo batendo em retirada, que ele não gosta do louvor da igreja. Sabe, uma das maiores ferramentas que você tem e não usa, além da oração, é o louvor. Ah, pastor, o diabo está atrapalhando a minha vida. Começa a louvar. Sabe por quê? Porque quando você começa a adorar, dá uma inveja tão grande no Satanás, que ele começa a se lembrar daquilo que ele perdeu. A Bíblia diz que ele ministrava ali, estava diante de Deus. Aí quando ele dá ele quer ser maior do que Deus, Deus fala assim, tira ele,
a terça parte dos anjos. Aí, sabe o que acontece? Aí você fica pensando, agora ficou um vazio. Porque a Bíblia diz lá no livro de Apocalipse que Deus expulsou Satanás e a terça parte dos anjos. Então ficou uma terça parte faltando. Sim ou não? Só que a terça parte Deus está juntando para tomar o lugar daqueles que não deram valor a adorar. Então você quer começar, aleluia, que as coisas comecem a dar certo na tua vida, comece a adorar Deus, comece a glorificar Deus. A adoração ela tem poder, a oração ela tem poder. A palavra de Deus ela diz que Paulo e Silas adorava, orava, adorava, aleluia. Quando a gente adora, as muralhas caem. Quando o povo estava adorando lá no Josué, lá, a Bíblia diz algo muito estranho: a terra se abre, engole a muralha. O pessoal não precisa nem levantar a perna para passar. Deixa eu falar para você: quando você começar a adorar e acreditar, muralhas vão cair. Você não precisa nem levantar a perna para passar. Pastor, não consigo levantar a perna. Nem vai precisar. Aleluia. As portas que estão fechadas, eu não tenho nem a chave, nem precisa, vai abrir. Aleluia. Sabe por quê? Porque através da nossa adoração, através da nossa oração, milagres acontecem na nossa vida. Então quando as coisas estiverem dando certo, faça como Paulo e Silas. Paulo olha, a Bíblia diz que começa a cantar, começa a orar. E aí, muitas vezes, eu não sei você, mas muitas vezes a gente começa a orar e parece que a nossa oração não sai daqui, né? Mas a tua oração, quando você começa a orar, Deus começa a ouvir. Você começa a injetar, precisa injetar fé. Quando você começar a orar e tiver aquela sensação de que parece que a oração não sobe, comece a adorar. Aí comece a dizer: Deus não rejeita a oração. Oração é um alimento. Nunca vi ou ficar. Aleluia! Basta! Acompanha o Douglas. O que Deus irá fazer quando é a hora, então louve, simplesmente louve. Tá? Não importa, louve. É assim. Deu um nó aqui, ó. Deus vai na frente, abrindo o caminho. Ele abre a porta. De noite ou de dia. Paulo está cantando, ó. Paulo está cantando. Do lado de Paulo tem umas prisão. Os presos estão lá, ninguém é crente. Só que todo mundo que está lá na prisão sabe que Paulo apanhou e está ali, amarrado, os pés presos. Eles começam a olhar, o que está acontecendo com esses loucos? Em vez de estar reclamando,
eles estão cantando. Em vez de estar murmurando, eles estão cantando. Você imagina o teu vizinho, que não é crente, que põe o copo lá no apartamento para ouvir o que está acontecendo lá dentro. Ele não vai entender nada do que está acontecendo. Os presos não estavam entendendo nada. E aí de repente a Bíblia diz que veio um terremoto. E o terremoto começa, sabe, a abrir, a chacoalhar a prisão. Talvez você se sinta preso, mas nessa noite, que nem diz a minha filha, você vai fazer um musical hoje? Pai, vou fazer. O terremoto vai acontecer aqui. Me ajuda aí que eu não sei. Aleluia! Quando não... Olha lá, tá vendo? À meia-noite, então, ouvirá. Quando você imagina, eles não entendiam o que estava acontecendo, mas eles começaram a ver agora portas abertas. Eles começaram a ver agora alguém que eles pensavam que ia pedir emprestado, está dizendo: agora eu empresto. Portas vão abrir. Aleluia. Toda vergonha o Senhor vai transformar em honra. Primeira coisa que eu aprendo aqui com Paulo é que o louvor, ele quebra cadeias, ele liberta da prisão. O louvor, ele abre o caminho para a presença de Deus agir. Entenda isso, irmão. Nós temos umas armas poderosas e não usamos. A palavra de Deus, ela diz que tinha um rei, o rei Saul, que ele começou a desviar do Senhor. E aí a Bíblia diz que um demônio vinha torturar a mente de Saul, até que chamaram Davi, o rapaz que cantava. E a Bíblia diz que toda vez que o demônio vinha e começava a atormentar a vida de Saul, Davi vinha com a sua harpa e começava a cantar. E a Bíblia diz que o demônio saía e Saul se sentia aliviado. Essa é uma arma poderosa que Deus deixou para o crente. O que eu aprendo nessa palavra de Paulo aqui? Eu aprendo que Deus, Ele se move no meio do impossível. Deus, Ele tem o poder de se mover no sobrenatural. Paulo estava preso, estava colocado no cárcere interior, amarrados seus pés, e Deus começou a mover o céu. A nossa oração, o nosso louvor, ele move o céu ao nosso favor. A nossa adoração, ela abre o portal entre o céu e a terra, entre o milagre, aleluia, aquilo que não existe
e aquilo que vai passar a existir através da adoração. O mover de Deus, ele chega no momento em que menos esperamos. Quando você acha vai dar tudo errado, quando você parece que desistiu de tudo, aí Deus vai lá e abre o mar vermelho. Pastor, faz tanto tempo que eu estou desempregado, parece que as portas não se abrem para mim. Meu amado irmão, o de repente de Deus pode vir para a tua vida hoje. O milagre de Deus, ele pode vir para a tua vida hoje. Deus é o Deus do impossível, né? Se eu soubesse cantar, eu ia cantar a música Deus é o Deus do impossível. Então creia que o nosso Deus é um Deus do sobrenatural, é um Deus que se move mesmo quando a gente não vê. A palavra de Deus, ela diz que enquanto nós dormimos, o Senhor trabalha. Enquanto você está aqui adorando aqui, Deus está trabalhando. Aleluia. Você saiu da sua casa, brigado, e está pensando como é que vai voltar. Quando você voltar, o Espírito Santo já mandou um anjo lá, aleluia, e a paz do Senhor vai estar reinando no teu lar. Pastor, eu venho aqui, eu nem consigo dormir. Deixa eu falar uma coisa para você, aleluia. O Senhor já está preparando o ambiente lá do seu quarto. Quando você chegar, vai ter o melhor sono da tua vida, sem tomar remédio, aleluia. Sabe por quê? Porque enquanto você está adorando, Deus está trabalhando ao teu favor. Outra coisa que eu aprendo aqui, que o nosso testemunho, ele muda destino. A palavra de Deus, ela diz que quando as portas se abrem através do terremoto, o carcereiro que morava perto, ele vê ali que as portas tudo abertas, ele fala assim: eu vou morrer, porque senão vão me matar. Ele puxa a espada, ele vai tirar a sua vida. Paulo diz: não faça isso, porque ninguém saiu, ninguém fugiu, aleluia. Nós estamos aqui para que você saiba que Deus é Deus, que Deus é Deus de milagre, para que o nome de Deus seja glorificado. Ei, deixa eu falar uma coisa, você não precisou fugir, e o seu testemunho, aleluia, vai impactar vida de pessoas. As pessoas vão olhar para você e vai dizer: não, eu não acredito que é ele, eu não acredito que é ela, aleluia, eu não acredito que é essa família que está sendo tão abençoada, eu não acredito. Sabe por quê? Porque eles vão ver a transformação que Deus vai fazer na tua vida. Sua reação em meio às lutas, ela pode ser um sermão que vai transformar pessoas. Para terminar, o que eu aprendo aqui? Eu aprendo que as prisões da nossa vida, elas podem ser transformadas em oportunidade. Oportunidade de mostrar para as pessoas que existe um Deus poderoso. Eu quero dizer para você nessa noite que foi o Espírito Santo de Deus te conduziu aqui para receber esta palavra. Você vai chegar na próxima quarta-feira, quando você voltar aqui, você vai dizer: pastor, eu quero dar um testemunho, eu escrevi meu testemunho, que Deus vai fazer milagre na sua vida, e eu creio nisso em nome de Jesus. Você pode ficar de pé? Pode ficar de pé. Deus é um Deus poderoso. Se essa palavra falou com você, eu quero desafiá-lo a sair do seu lugar. Eu quero orar com você. Eu quero profetizar na sua vida nessa noite. O altar está aberto. Quero convidar você a sair do seu lugar. Oh Espírito Santo de Deus, aleluia. Isso, diga para o diabo: você não vai me prender mais, você não vai prender meus sonhos,
Aleluia. Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia. Isso, sai do seu lugar. Espírito Santo de Deus, manifesta da Carabassuri e Andarabai. Oh, glória, glória a Deus. Aleluia. Chega, vai adorando, já vou orar por você. Um terremoto vai acontecer aqui. Oh, eu vejo. E as cadeias que me cercam vão cair. Eu vejo grilhões sendo quebrados nessa noite. Há o que fazer, e é muito forte a minha dor. Levanto as mãos pro céu e louvo ao Senhor. À meia-noite. À meia-noite cantarei uma canção tão alto que os prisioneiros ouvirão. O terremoto vai acontecer e o inimigo vai ceder, porque não há cadeias onde há adoração. Levante a sua mão para o alto. Aleluia, 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 Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, ó Deus, eu oro nessa noite, Pai, profetizando, ó Deus, que toda cadeia, Senhor, tudo aquilo que prende, ó Deus, o teu povo de avançar, vai caindo por terra agora em nome de Cristo Jesus, Senhor. Deus, vai tocando desde o alto da cabeça, Senhor, até a planta dos pés, ó Pai. Eu creio, ó Deus, em teu milagre. Eu creio, ó Deus, que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, Pai. Em nome de Cristo Jesus, ó Deus, o diabo perdeu mais uma, Pai. Em nome de Cristo Jesus, ó Pai, eu vejo correntes caindo, Pai. Senhor amado, derrama da tua graça. Deus, eu vejo cura, Senhor. Deus vai tocando, ó Pai, desde o alto da cabeça até a planta dos pés, ó Deus, vai tocando, Pai. Em nome de Cristo Jesus, Espírito Santo de Deus, Espírito que liberta, em nome de Cristo Jesus, nessa noite, manifesta, Senhor, da tua graça, manifesta, Senhor, da tua presença, manifesta, Senhor, da tua glória, Pai. Em nome de Cristo Jesus, tudo aquilo que estava preso, ó Pai, cai por terra nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, abre, ó Deus, as portas, Pai. Glória a Deus. Ah, Senhor, toca nesse casamento, Senhor. Toca, Senhor, nessa família, meu Pai. Em nome de Jesus, Satanás, eu te dou uma ordem agora. Em nome de Jesus, cai por terra, bata em retirada, tire as suas patas, as suas garras nojenta dessa pessoa, em nome de Cristo Jesus. Agora, espírito maligno, toda obra de Satanás cai por terra agora, em nome de Jesus. Toda obra de feitiçaria, de macumbaria, em nome de Cristo Jesus, cai por terra agora, em nome de Jesus. Tudo aquilo que foi feito, ó Deus, em mata fechada, meu Pai, na encruzilhada, na esquina, foi feito na meia-noite. A tua palavra diz, ó Deus, que nem nada, que maldição nenhuma, ela vai atingir os teus filhos, ó Pai, porque a tua palavra diz que maior é aquele que está conosco do que todo o inferno junto. Em nome de Jesus, eu decreto agora
a falência de Satanás lá na tua casa. Eu decreto agora, aleluia, a falência do inimigo lá na tua casa. Que toda tristeza, que toda ansiedade, que toda dor, que toda enfermidade saia agora em nome de Jesus. Aleluia. Será que você pode aplaudir o nome de Jesus? Levante a sua mão. Aleluia. Diga: Senhor Jesus. Repita comigo, diga: Senhor Jesus, eu recebo tudo aquilo, todas as bênçãos que foram ministradas na minha vida, em nome de Jesus. Eu creio que o meu casamento foi abençoado, que a minha vida foi abençoada, que a minha família foi abençoada, e eu creio que o Senhor ainda nessa semana tem um milagre que eu sempre tenho orado, e vai acontecer, porque a tua palavra diz que aquilo que é ligado na terra, aleluia, a tua palavra diz, ó Deus, que aquilo que é ligado na terra é ligado no céu. Diga: eu creio. Aplauda ao Senhor. Deus abençoe a sua vida. Aleluia. Agora é aleluia. Aleluia. Diga: terremoto vai acontecer aqui, e as cadeias que me cercam vão cair. Quando não há o que fazer e é muito forte a minha dor, levanto as mãos para os céus e louvo ao Senhor. à meia-noite. À meia-noite cantarei uma canção tão alto que os prisioneiros ouvirão. Um terremoto vai acontecer e o inimigo vai ceder, porque não há cadeias. Glória a Deus. Você recebe essa palavra para a sua vida? Amém. Eu quero decretar a vitória na sua vida, no nome de Jesus. Eu espero você aqui no domingo. Domingo nós temos 2 reuniões, às 9 e às 18 horas. E eu quero convidar você a estar conosco. Estenda suas mãos. Saia daqui cheio de fé. Aleluia. Adorando, louvando a Deus. Pai, nós te agradecemos por tudo aquilo que foi ministrado nessa noite, pelos louvores, pela oração, pelos voluntários dessa igreja, Pai. Que o Senhor continue abençoando o teu povo. Eu creio, ó Deus, que milagres foram liberados do céu nessa noite. Eu creio, ó Deus, que essa noite ficou registrada no céu. Eu creio que testemunhos vão ser contados daquilo que o Senhor fez nessa noite. E que a graça de Deus Pai, que a consolação do Espírito Santo de Deus e o amor de Jesus esteja sobre a sua vida. Se você crê, levante a sua mão assim para o alto e diga: eu creio. Deus abençoe sua vida. Vai na paz, vai na paz. Deus abençoe.